Na sociedade atual, foram criadas diversas formas de convívio, familiar, escolar, de trabalho, entre outros. Mesmo em um mundo globalizado, que tende a um processo de mesclagem cultural, diversos fatores fazem o mesmo não ter uma homogeneidade, fazendo com que pessoas de mesmos locais tenham formações de valores, caráter e moral diferentes. Isso, a grosso modo, não parece ter relação com a prática que ganhou destaque recentemente e que sempre ocorreu não apenas nas escolas, mas na maioria dos ambientes em que há um convívio em sociedade de pessoas com valores diversos. O bullying é uma prática que, se for analisada, pode-se perceber que o problema não está apenas no fato da vítima sempre ser indefesa, mas também nos motivos que levam o indivíduo que pratica o bullying a fazer isso. A primeira pergunta seria, para você, o que significa bullying? Na verdade, eu não sei se é o que realmente significa, mas eu já ouvi falar que é uma violência mais psicológica, mas pode partir para um físico, assim, que vem de um preconceito e tal, uma coisa assim. Bullying antes era visto só como Na verdade, antes de ser bullying, era uma brincadeira, por certos motivos de mau gosto. Hoje em dia já virou crime, né, e tudo mais, já parte do lado psicológico, tanto para o físico também. Eu acho que bullying são atitudes repetitivas, assim, quando a pessoa fica ou apelidando a pessoa, ou até mesmo com agressões físicas. Como algo rejeitado pela sociedade, o bullying é definido como uma prática agressiva, intencional e repetitiva, que ocorre sem motivação evidente, feita por uma ou mais pessoas, causando dor e angústia, sendo executada dentro de uma relação desigual de poder. Trata-se de comportamentos agressivos que ocorrem nos ambientes sociais e que são tradicionalmente admitidos como naturais, e sendo habitualmente ignorados ou não valorizados, tanto por instituições escolares quanto pelas familiares. Em termos bem simples, bullying nada mais é do que uma forma de discriminação que se manifesta logo nos primeiros anos de vida, até porque nós somos seres sociais, né? E como indivíduos, nós classificamos as pessoas de acordo com o nosso horizonte de percepção, ou seja, baixo, magro, alto, gordo, são classificações inerentes a qualquer ser humano. Ocorre que o bullying é uma manifestação um tanto quanto excessiva, que se transforma em algo pernicioso e prejudicial quando afeta a integridade moral, a integridade psicológica de uma criança e de um jovem, né, ou adolescente, na medida em que são fases da vida em que as pessoas vivem uma situação de maior afetação e sensibilidade, exato, em relação à construção da sua identidade. As causas mais comuns que levam à prática do bullying são fatores econômicos, sociais e culturais, aspectos inatos do temperamento e influências de familiares, de amigos, da escola e da comunidade, que constituem riscos para a manifestação do bullying e causam impacto na saúde e desenvolvimento de crianças e adolescentes. Existem fatores que podem contribuir para que uma pessoa sofra ou pratique bullying. As pessoas que estão mais propensas a sofrer bullying são aquelas que, de alguma forma, são diferentes dos demais ou que não correspondem às expectativas do que os outros consideram legal. Bem, o primeiro fator é o fato do ser humano ser humano, né? Então, isso já é um fator, o bullying não é uma coisa nova, o termo é novo, e nós não podemos esquecer que nós vivemos uma sociedade que a psicologia, a psicanálise, a terapia convergem para uma forma de discurso sobre o que é o ser humano. O bullying é uma tentativa de esclarecer algo que já ocorre há séculos, que é o preconceito, né? O estereótipo, a estigmatização, que são fenômenos culturais que ocorrem há mais de 4.000 anos, né? Se você for para a Bíblia, por exemplo, você tem a figura do coxo, né? O coxo, que é aquele sujeito manco, então aleijado. Então essas são formas de discriminação históricas que mais recentemente foram parar na literatura terapêutica aplicada à concepção de preconceito e discriminação contra jovens e adolescentes. Agora a origem, como vocês podem ver, é histórica, mas a importância que ela ganha recentemente é maior. Até porque
com as resoluções da ONU que tratam sobre direitos da criança desde 1989 e considerando também a instituição do ECA no Brasil, você tem uma dimensão da importância da criança muito maior do que em anos anteriores. Então, daí porque é considerado hoje um problema social na medida em que a criança ganha importância, a criança e o adolescente passam a ganhar uma maior importância no cenário social moderno. Segundo a definição do sociólogo Orson Camargo, em artigo publicado no portal Brasil Escola, o bullying é um problema mundial, podendo ocorrer em praticamente qualquer contexto no qual as pessoas interagem, tais como escola, faculdade, universidade, família, mas pode ocorrer também no local de trabalho e entre vizinhos. Você já sofreu bullying? Na verdade, eu não sei te dizer se eu sofri bullying ou não, mas eu acho que sim. Na verdade, acho que a maioria já sofreu algum tipo de preconceito por algum motivo. Na infância eu era mais gordinha, assim, aí algumas piadas e tal. Essas coisas do tipo. Quando eu era mais nova, por brincar futebol. Eu sempre fui assim, brincadeira de meninas eu brincava, mas eu também gostava de jogar futebol. Aí tem aquela história de, mulher que joga futebol é sapatão, não sei o quê, e por aí assim, a história, mas nunca foi muito forte assim, entendeu? Mas a gente percebia e tal, olhares e tudo mais. Eu acho que quase todo mundo passa por isso. E eu acho que sim, já muitas vezes pela cor, ou... acho que é pela cor, então pela pessoa usar óculos. Acho que a pessoa sofre, geralmente. Como você se sentiu com tudo isso? Olha, eu acho que no começo a gente sente um pouco mal, mas eu acho que com o tempo a pessoa vai levando a brincadeira. E se a pessoa for bater cabeça com isso, for ficar se preocupando, acho que a pessoa não vive bem. Acho que é melhor a pessoa aprender a conviver e ignorar. Eu me sentia meio chateado porque eu nunca baixava a cabeça, porque eu gostava de provocar mais. Mas era uma situação bem ruim, de você ter que sair mais cedo da escola para não ter que encarar aquelas pessoas. Eu me sentia muito mal, porque por mais que a gente tente no começo rir junto com as pessoas, fazer parecer que pra gente aquilo tudo é uma brincadeira, não é, nós podemos até tentar, mas vai chegar um ponto em que não vai se conseguir mais levar na esportiva. O que você fez para resolver esse problema? No começo a gente tenta evitar, a gente tenta agir como se não se importasse ou ignorar, mas depois de um tempo a gente tenta começar a fugir, se esconder, ou quando não tem mais jeito você deixa passar até que um ponto você acredite que aquilo vai parar. Eu acabei saindo no tapa mesmo, né, na violência. Através dos dados de uma pesquisa da OMS para países da Europa e América do Norte, mostrou-se que 13% dos alunos com 11 anos de idade e 9% aos 15 anos sofreram bullying na escola no mínimo uma vez por mês. Em estudo realizado em 50 estados e no Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, com mais de 15 mil estudantes, revelou que 20% deles foram vítimas de bullying na escola, sendo ele mais frequente entre as meninas, 22%, do que entre os meninos, 18%. Enquanto no Brasil, uma pesquisa feita pelo IBGE em 2012 mostra que 57% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental foram bem tratados pelos colegas quase sempre ou sempre. Cerca de 62% das alunas declararam ter sido bem tratadas pelos colegas, enquanto entre os meninos esse percentual foi de 52%. Em relação ao fato de sofrer bullying pelos colegas da escola, 7% dos escolares afirmaram que sempre ou quase sempre se sentiram humilhados por provocações. Os percentuais foram maiores entre os estudantes do sexo masculino do que o do feminino. E quando é que você acha que uma simples brincadeira pode se tornar bullying? Eu acho que quando outra pessoa começa a se sentir ofendida, no caso de uma brincadeira simples, aí eu acho que já parte para a história do bullying. A partir do momento em que a gente olha e a gente vê que a pessoa não está mais rindo daquilo, que para ela não está mais certo, que para ela não é uma brincadeira, que aquilo machuca, que ela começa a fugir, se esconder, que aquilo faz com que ela sofra. Bem, brincadeira é uma coisa e, obviamente, se eu posso falar por experiência própria, eu passei durante uma fase da minha vida sofrendo o que hoje se chama de bullying, né?
Bem, sou muito alto, era muito magro, então isso favorecia muitas piadinhas e brincadeiras. Eu não sei até que ponto isso me afetou do ponto de vista psicológico, mas quando a gente trata do bullying como instituição, o limite está exatamente na maneira como isso é tratado pelos pais, pelos responsáveis, pelos pedagogos. A gente sabe que no universo infantil as brincadeiras elas assumem as mais variadas formas, que no universo adulto pode ser considerado bullying, muitas das vezes, uma brincadeira com o tamanho dos olhos, né? A forma do cabelo. É importante a gente também ter o cuidado de saber como tratar das várias formas de relação social. A gente não pode tratar como adulta relações entre crianças. Agora, quando a gente percebe que isso envolve a intenção, porque é importante perceber quando se manifesta a intenção, a motivação para machucar alguém, ela surge em uma fase da vida também, né? Quando você toma consciência que você pode afetar alguém, denegrindo a sua imagem, prejudicando, afetando a sua sensibilidade, aí você tem como explorar esse limite entre brincadeira e bullying. O bullying se caracteriza de várias formas, por isso tem diversas classificações, que são o bullying verbal, que consiste em dizer ou escrever ofensas em forma de provocações, xingamentos, ameaças, entre outros, coagindo e ou ridicularizando a vítima. O bullying social tem por características manchar a reputação ou arruinar um relacionamento, espalhando rumores, envergonhando em público ou deixando alguém de fora do grupo de propósito. E o bullying físico é um dos que se mostra com bastante frequência nas escolas, pois caracteriza-se pela agressão física ou na forma de gestos obscenos, a fim de humilhar as vítimas. Uma das formas mais disseminadas de bullying atualmente é o cyberbullying, pois abrange o universo virtual, se fazendo presente em redes sociais, sites, blogs, entre outros, na forma de postagens de materiais vexatórios, como vídeos, fotos, textos, entre outros. Geralmente, essa forma de bullying se relaciona a fins de relacionamentos, brigas de trabalho, a empatia entre pessoas, etc. Além disso, tal agressão se torna mais preocupante devido ao fato da dificuldade de remover muitas dessas postagens, pois, na maioria dos casos, os agressores aparecem na rede como anônimos, assim se tornam quase que irreconhecíveis. O bullying é uma prática que impõe diversas consequências para os envolvidos. Os que sofrem, praticam ou testemunham enfrentam consequências físicas e emocionais de curto e longo prazo que podem causar dificuldades acadêmicas, sociais, emocionais e legais. É claro que as pessoas não sofrem da mesma maneira, visto que cada um tem o seu jeito de lidar com o problema. Pessoas que sofrem bullying podem se tornar adultos com sentimentos negativos e baixa autoestima. Qual a orientação que você daria para um amigo seu que estivesse sofrendo bullying? Eu acho que eu aconselharia, se ela estivesse sentindo muito mal, de chegar e conversar com a pessoa. Falar o que ela não estava gostando e se a pessoa continuasse, não sei, tentar ignorar ela. Para ele ter calma, porque a gente sabe que dói, que estressa, que a gente não quer mais que aquilo aconteça. Mas para ter calma, para esperar, para tentar não sair na violência ou não revidar, porque a partir do momento que tu revida, tu deixa de ser vítima para ser o agressor. E assim continua um ciclo de ódio, de violência. Eu acho que o mais importante é você não baixar a cabeça, você nunca deixar alguém te fazer acreditar que você merece aquilo ou que você não tem que fazer nada, tem que aceitar calado. Você sempre pode procurar ajuda de alguém, não precisa ser necessariamente de um líder, mas conversar com um amigo, com alguém pode sempre ajudar. Resolver o problema com o bullying não é uma tarefa fácil. Avaliar o bom desempenho dos estudantes somente pelas notas dos testes e cumprimento das tarefas não é suficiente. Perceber e monitorar as habilidades ou possíveis dificuldades que possam ter os jovens em seu convívio social com os colegas passa a ser uma atitude obrigatória daqueles que assumiram a responsabilidade pela educação, saúde e segurança de seus alunos e filhos. O envolvimento de professores, funcionários, pais e alunos é fundamental para que as medidas implementadas contra o bullying funcionem. Eu não acho que existe uma solução com varinha mágica. O bullying
tratado da forma como ele é hoje, ele é uma instituição. Então, se é uma instituição, você tem que encontrar mecanismos de correção. O principal mecanismo de correção não é a sociedade externa. É importante que os pais participem mais da vida dos filhos. Isso é um ponto. Que a escola, como a socializadora secundária, ela compreenda a dinâmica do mundo atual e perceba que o jovem, a criança de hoje, o jovem adolescente, ele não é um sujeito apenas absorvente de conhecimento. Ele é um produtor de conhecimento. É importante que o aluno seja reconhecido, então, como sujeito. Porque, como reprodutor de conhecimento, ele vem para a escola aprender e, muitas das vezes, ele não sabe o que ele é como sujeito. A escola tem que, nesse sentido, orientar. É importante fazer o exame de vocação para vocês que estão na fase de adolescência e juventude. O que eu quero ser, o que eu posso atuar, onde eu posso estudar, qual é a melhor formação para mim. Será que se hoje todo mundo quer fazer medicina porque é uma carreira boa, eu preciso fazer isso? Será que eu tenho aptidão para isso? Então, a escola, como socializadora secundária, ela participa nesse sentido. E me parece que a comunidade, no sentido de sociedade de maneira mais ampla, ela precisa rever os seus conceitos de sujeito, né? Nós não podemos continuar nos espelhando nos ídolos, nas celebridades que estão na TV, porque eles são um produto da mídia, um produto da indústria cultural e, nesse sentido, quem vai alcançar a tal brilhanteza, né, das suas carreiras, o que aparece na televisão necessariamente todo mundo vive em sua realidade. Então, esse é um aspecto importante. Não confundir a realidade com o que a mídia oferece para a gente. A participação de todos visa estabelecer normas, diretrizes e ações uniformes. As ações devem priorizar a conscientização geral, o apoio às vítimas de bullying, fazendo com que se sintam protegidas, a conscientização dos agressores sobre a incorreção dos seus atos e a garantia de um ambiente escolar sadio e seguro. Por ser um fenômeno complicado de se resolver, é necessário que haja continuidade nas ações contra o bullying. E você, como professor, como você orientaria um aluno seu que estivesse sofrendo bullying? Bem, dependendo do caso, a gente tem um bullying que é considerado um bullying talvez dos mais perversos, que afeta a questão racial. Esse aluno que está sofrendo o que é chamado de bullying, mas que na verdade é discriminação racial, ele tem que fazer um boletim de ocorrência, ponto. Agora, um aluno que sofre preconceito ou discriminação pela cor do cabelo, pelo seu tamanho, né, por ser magro demais ou gordo demais, em primeiro lugar, ele tem que saber se reconhecer como sujeito. Eu converso muito com meus alunos, explico para eles que ele é diferente por aquilo é a essência dele, ele tem que valorizar aquilo que as pessoas discriminam. Por que as pessoas dão tanta atenção para o cabelo? Cabelo liso, cabelo encaracolado, cabelo louro. Por que isso é tão importante? A pessoa tem que repensar também o que é que motiva esse preconceito. Considerando, por exemplo, a ditadura da magreza, uma pessoa gordinha, ela vai se sentir mal e vai receber bullying, mas por que eu tenho que ser igual aos outros que são vistos como normal, né? São tidos como normal? O que motiva isso? Se você começar a fazer o aluno, a pessoa, se entender, né, considerando inclusive vários aspectos biológicos, genéticos, né, padrões corporais, enfim, metabolismo, origem social, origem étnica, a pessoa vai começar a reconhecer por que ela é daquele jeito. Isso já explica para ela que ela não é diferente porque a culpa é dela, mas porque ela vive no contexto social. Isso é um passo fundamental. Eu acho que tornar o indivíduo reconhecedor e conhecedor de si próprio como sujeito permite com que a gente avance no sentido de combater o bullying. Agora, as instituições precisam atuar no sentido de coibir quando essa violência ultrapassar o limite da integridade moral e física. Por quê? As instituições que recebem os filhos ou os adolescentes, a família ou a escola, ela tem responsabilidade administrativa, judicial, psicológica, e elas têm que atuar.